É impressionante, de janeiro a maio deste ano, o SAMU Sergipe recebeu 8.611 ligações falsas. Nem num período como esse, tão crítico, em que mais do que nunca muitas vidas dependem da ação rápida desse serviço tão especial, os trotes não param. Um absurdo completo, total. Sobre essa verdadeira, eu diria, aberração, sobre esse crime terrível, eu converso agora com a superintendente do SAMU Sergipe, Karina Mendonça. Karina, é algo que nos impressiona, algo que nos surpreende, nos indigna ao mesmo tempo. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. E te faço a pergunta inicial. A proporção com relação às chamadas, qual é a proporção dos trotes? O que acontece exatamente? Qual é esse percentual, por favor? Então, os trotes variam em torno de 5 a 10% do total de chamadas que a gente recebe, né, no SAMU. Esse é um número bastante significativo, né, no número de chamadas da gente, porque eles demandam o envio de viatura para a chamada que é efetuada. Isso demanda tempo, demanda o deslocamento da viatura, tempo, custo, né? Porque é dinheiro que se gasta, é tempo da viatura, a gente está deixando de atender uma pessoa que às vezes realmente está necessitando daquele chamado, e quando a gente chega lá, não foi uma pessoa que realmente chamou por necessidade. E a gente vê que isso, apesar do período que a gente está vivendo, um período tão difícil, um período de pandemia, um período que as pessoas deveriam estar evitando passar esse trote, a gente continua tendo um chamado significativo ainda de trotes. É impressionante. Infelizmente. Infelizmente. Karina, e há como identificar essas chamadas criminosas? Então, no nosso sistema, todas as vezes que a gente recebe uma ligação, a gente a gente consegue ver o número que está ligando. E a gente sabe que aquele número é um número que está passando o trote quando a gente quando a gente chega ao local e identifica que foi um trote, né? Porém, a gente não pode, e a gente identifica aquele número como trote, e quando ele chega novamente para a gente sabe que aquele número já passou um trote, mas a gente não pode deixar de atendê-lo novamente, porque a gente não sabe se nessa nova chamada ele está realmente passando um trote novamente. Então, muitas vezes a gente vai novamente ao local, e quando a gente chega lá, é outra vez um trote. Então, a gente não pode deixar de atender, né? E você sabe, Karina, eu fico sempre na dúvida, não haveria meios de se incriminar esse tipo de marginal, colocar na cadeia esse tipo de bandido? Então, hoje existem tentativas, né, de tornar esse ato um ato criminoso, mas ainda não é uma lei, né, ainda não é uma lei que a gente possa incriminar essa pessoa e essa pessoa ser presa nesse momento que a gente chega lá e que é um trote, porque muitas vezes a gente chega lá e a pessoa não está lá, né? E às vezes a gente consegue identificar o número, mas às vezes o número não a gente não chega a gente identifica o número, mas a gente não sabe quem é a pessoa. Então, assim, ainda não tem uma lei que defina que é crime real, e a gente não pode prender a pessoa, né? Infelizmente. Talvez a solução fosse exatamente essa, incriminar dessa maneira mais rigorosa. Para a gente fechar, significa exatamente o seguinte: quando você vai atender a essa ligação falsa, corre-se o risco de morte. Uma vida pode se perder exatamente por esse crime cometido. E diversas vidas, com certeza, estão deixando de ser atendidas nesse momento em que a gente vai atender um trote. Só para rapidinho passar um número, de janeiro a maio desse ano, a gente teve um total de chamadas no SAMU, né, na Central de Regulação de Urgências, de 161.104 chamadas. Dessas, 3.445 foram trotes.
Então, é um número que é significativo, né? Porque, não, dessas, não, desculpe, dessas 8.559 foram trotes. 3.445 foi do tempo que iniciou a pandemia, do dia 17 de março até 31 de maio, foram 3.445 trotes. Então, assim, desde o início da pandemia, a gente continuou tendo trote num número ainda bastante grande. Um absurdo. Obrigado, Karina. Uma ótima noite para você e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado.